Vou sozinha de novo, suspirou Juliana, sem perceber que ele estava ouvindo. Jonas Baltazar se lembrou do que o médico havia dito, para diminuir o ritmo de trabalho antes que o pior acontecesse. Então, numa decisão inesperada, o milionário se aproximou e disse: "Minha idade importa para ir contigo?" Ela o olhou sem saber o que responder, e o que ela disse em seguida mudou tudo entre eles. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A luz de fim de tarde entrava oblíqua pela porta de vidro do salão, e Juliana ajoelhou-se sobre o piso frio para conseguir o ângulo que queria. Havia passado o dia inteiro fotografando o casamento de um casal que mal se olhava nos intervalos das poses, e agora, na última meia hora de festa, ela caçava a imagem que salvaria o álbum. A noiva rindo de algo dito por uma criança, o véu escorregando de lado, a mão do pai da moça pousada por um instante no ombro dela antes de se afastar. Juliana apertou o botão 3 vezes seguidas. Sabia, pelo peso do corpo e pela maneira como a luz caía, que uma daquelas 3 seria a foto. Sempre havia uma. Era a única certeza que ela ainda carregava para dentro de cada trabalho, e talvez a única coisa que ainda a fazia sair de casa com vontade. Guardou a câmera na bolsa de couro gasto, uma bolsa que já viajara mais quilômetros do que a maioria das pessoas que ela conhecia, e recolheu o segundo corpo, a lente de retrato, o pano de microfibra que usava para limpar o suor das mãos antes de tocar o equipamento. Recolher os pertences ao final de um casamento tinha algo de desmontagem de acampamento. Ela fazia aquilo há 11 anos e ainda sentia, toda vez, o mesmo esvaziamento quando a música baixava e as luzes da pista se acendiam e a festa começava a se dissolver em restos de bolo e sapatos abandonados debaixo das mesas. Todo mundo ia embora acompanhado. Os noivos, um para o outro. Os convidados em pares ou em grupos barulhentos que continuariam a noite em algum lugar. Ela, com 30 quilos de equipamento nas costas, ia para o carro sozinha, dirigia para casa sozinha, descarregava as fotos sozinha e adormecia na frente do computador enquanto os arquivos brutos preenchiam a tela um a um, rostos felizes de gente que ela nunca mais veria. Tinha 33 anos e uma reputação sólida no circuito de casamentos do litoral. Do Rio até o sul da Bahia. Os organizadores conheciam o nome dela, e as noivas mais exigentes a procuravam justamente porque Juliana tinha o dom de fotografar o que ninguém tinha pedido. O instante torto, verdadeiro, que valia mais do que todas as poses ensaiadas. Ironia que não lhe escapava. Ela ganhava a vida, registrando o dia mais feliz da vida dos outros. O dia em que 2 pessoas prometiam não se abandonar. E havia 3 anos que não conseguia acreditar em uma única daquelas promessas. Fotografava-as com técnica impecável e com um ceticismo tão silencioso que nem os próprios noivos percebiam. Talvez fosse por isso que suas fotos ficavam boas. Havia nelas uma espécie de despedida embutida, uma consciência de que aquilo tudo era frágil, e essa fragilidade dava às imagens uma ternura que as fotos alegres demais nunca alcançavam. Chegou ao pequeno apartamento alugado em Búzios, já passava das 10 da noite. Largou as bolsas no chão da sala, tirou os sapatos e ficou parada no escuro por um momento antes de acender a luz, como se estivesse esperando que alguém a recebesse. Ninguém a recebeu. Havia uma planta na janela que ela regava por teimosia e um mural de cortiça na parede coberto de fotos suas, não as de trabalho, mas as outras, as que ela tirava para si mesma quando viajava. Um pescador consertando rede em arraial, uma senhora vendendo tapioca na beira da estrada, em algum ponto perdido do Espírito Santo. O mar visto de dentro de uma janela de ônibus, tremido, borrado, imperfeito e por isso mesmo dela. Aquelas fotos ninguém encomendava e ninguém pagava. Eram o motivo pelo qual ela continuava, e ao mesmo tempo o lembrete mais cruel de que havia uma vida esperando por ela em algum lugar.
uma vida que ela conhecia apenas de longe, através da lente, como quem espia pela janela iluminada de uma casa alheia numa noite fria. Parou diante do mural por um instante, o dedo roçando a borda tremida da foto do mar visto do ônibus, e sentiu o mesmo aperto de sempre, aquele que ela aprendera a engolir depressa antes que virasse pensamento. Foi na cozinha que o telefone tocou. Era Cláudia, sua amiga mais antiga, a única pessoa que ainda insistia em ligar em vez de mandar mensagem. E Juliana atendeu enquanto enchia uma panela de água, prendendo o aparelho entre a orelha e o ombro. Conversaram sobre bobagens por alguns minutos, o casamento do dia, um cliente que atrasava pagamento, a filha de Cláudia que tinha aprendido a andar de bicicleta. Então Cláudia perguntou, como sempre perguntava, se Juliana ia mesmo encarar a viagem sozinha. Havia um trabalho grande marcado para dali a 2 semanas, longe, no extremo sul da Bahia, e depois dele, Juliana pretendia seguir por conta própria, até uma praia isolada que ela sonhava fotografar havia anos, um trecho de costa quase sem estrada, sem sinal de telefone, onde as tartarugas desovavam e onde, dizia-se, o mar de manhã tinha uma cor que não existia em nenhum outro lugar. Juliana desligou o fogo, encostou-se na bancada e disse, com uma franqueza que ela mesma não esperava ter naquela noite, que sim, ia sozinha, como sempre ia, mas que dessa vez havia algo diferente, um cansaço que ela não sabia nomear. Disse que já não se lembrava da última vez que alguém tinha perguntado se ela precisava de companhia, e falado a sério. Disse que passava a vida inteira dentro dos dias mais importantes das outras pessoas, tão perto da felicidade delas que quase podia tocá-la, e que voltava para casa toda noite com a sensação de ser uma convidada que ninguém tinha lembrado de convidar de verdade. Contou que estava começando a achar que tinha se acostumado a viver assim, à margem, atrás da câmera, e que o pior não era a solidão em si, mas o medo de que um dia ela olhasse para trás e percebesse que tinha registrado a vida inteira de todo mundo e esquecido de viver a sua. Falou baixo, quase sem perceber que falava, e terminou dizendo que ia mesmo assim, que ia sozinha de novo, porque não sabia fazer diferente e que talvez nunca soubesse. O que Juliana não sabia era que Cláudia estava na varanda de uma pousada em Trancoso e que a varanda dava para um pátio interno de piso de cimento queimado e paredes cobertas de trepadeira, e que a 3 metros dela, na penumbra, um homem estava sentado sozinho, com um copo de água na mão, ouvindo cada palavra sem querer ouvir. Ele não era do tipo que escutava conversa alheia. Era, na verdade, o tipo de homem que passava a vida inteira ao telefone tratando de assuntos próprios e que raramente reparava no que acontecia à sua volta. Mas havia algo no tom daquela voz feminina, um cansaço sem autopiedade, uma honestidade seca que o prendeu na cadeira e o fez segurar o próprio fôlego. Ele não sabia quem era a mulher do outro lado da linha. Não sabia o nome dela, não conhecia o rosto, não fazia ideia de que ela fotografava casamentos, nem de que dormia sobre o teclado enquanto os arquivos carregavam. Sabia apenas que aquela mulher tinha acabado de dizer em voz alta uma frase que ele repetia para si mesmo em silêncio havia 2 anos, desde a noite em que acordou num quarto de hospital com fios grudados no peito e um médico jovem lhe explicando, com uma calma treinada, que o coração dele tinha avisado. Jonas Baltazar tinha 46 anos e uma vida que, vista de fora, não deixava nada a desejar. Construíra do zero um patrimônio no ramo imobiliário, começando por lotear terrenos que ninguém queria e terminando por erguer empreendimentos que estampavam revistas. Trabalhara todos os dias da própria vida adulta com uma disciplina que os outros admiravam e que ele, no fundo, sempre soube ser uma espécie de fuga. Fugia do quê? Nunca se perguntou. Porque parar para se perguntar teria exigido justamente a coisa que ele não sabia fazer: parar. Até a noite em que o corpo o obrigou.
Não tinha sido um infarto. Os médicos foram cuidadosos com a palavra, mas fora perto o bastante para que Jonas, pela primeira vez em décadas, passasse 3 dias deitado sem poder resolver nada, sem poder decidir nada, olhando o teto branco de um quarto de hospital e percebendo, com uma clareza que doeu mais do que o peito, que não tinha uma única lembrança recente que não estivesse ligada a dinheiro. Nenhuma viagem que não fosse a trabalho. Nenhum jantar que não tivesse um propósito. Nenhuma manhã em que tivesse acordado sem já saber, antes de abrir os olhos, exatamente o que ganharia até o fim do dia. A pousada em Trancoso era a tentativa dele de consertar aquilo. Não fazia sentido nenhum como negócio, e Jonas sabia disso, e talvez fosse justamente por não fazer sentido que ele a tinha comprado. Uma construção antiga, meio caindo aos pedaços, no fim de uma rua de terra batida, onde os cavalos ainda passavam de manhã, levando gente para a praia. Ele a estava restaurando com uma teimosia que surpreendia os próprios funcionários, discutindo o tom exato do reboco, insistindo em aproveitar as madeiras velhas em vez de comprar novas, passando horas sentado no pátio, olhando a luz mudar de posição ao longo do dia, como se estivesse aprendendo, aos 46 anos, a fazer uma coisa que todo mundo aprende aos 5, simplesmente estar em algum lugar sem querer estar em outro. Não era fácil. Ele ainda pegava o telefone 10 vezes por hora por reflexo. Ainda sentia, no fundo do estômago, a inquietação de quem acha que deveria estar produzindo alguma coisa, mas estava tentando. E foi no meio dessa tentativa desajeitada, numa noite qualquer de vento morno, que a voz de uma desconhecida atravessou o pátio e disse em voz alta o medo que ele nunca tinha conseguido confessar nem para si mesmo. Quando a ligação do outro lado terminou, e a mulher chamada Cláudia guardou o telefone e voltou para dentro, sem notar que não estivera sozinha na varanda, Jonas permaneceu na cadeira por um tempo que não soube medir. O copo de água tinha esquentado na mão dele. As trepadeiras farfalhavam. Em algum lugar da rua, um cachorro latia para nada. Ele pensou nas próprias filhas de conversas que já não sabia como retomar, nos jantares que marcava e desmarcava, nas manhãs de Trancoso em que acordava cedo por hábito e ficava sem saber o que fazer com o tempo que agora, pela primeira vez, sobrava. Pensou que passara a vida inteira convencido de que estar ocupado era o mesmo que estar vivo, e que só descobrira a diferença entre as duas coisas deitado num quarto de hospital, tarde demais para muita coisa, e quem sabe, ainda há tempo de outras. E ele, um homem que havia passado a vida inteira decidindo o destino de terrenos e de dinheiro e de outras pessoas, viu-se diante de uma vontade absurda, impraticável, que não cabia em nenhuma planilha e que ele não conseguia justificar. A vontade de saber quem era a mulher que tinha medo de esquecer de viver. Levantou-se devagar e por um segundo hesitou, porque a parte dele que tinha construído impérios calculando cada passo gritava que aquilo era imprudente, sem propósito, uma exposição desnecessária diante de estranhos. Mas foi justamente essa voz cautelosa, tão familiar e tão cansativa, que o empurrou na direção contrária, como se ele estivesse enfim disposto a desobedecê-la. Foi até a varanda onde Cláudia agora conversava com o marido, e com o jeito educado e ligeiramente formal que os anos de negociação lhe tinham dado, pediu desculpas por interromper, disse que sem querer ouvira parte da conversa, e perguntou, sentindo-se ao mesmo tempo ridículo e mais vivo do que se sentia havia 2 anos, se aquela amiga do telefone, a que ia viajar sozinha para fotografar o mar, aceitaria um dia contar aquela história para ele. Cláudia o encarou, entre a desconfiança e a curiosidade, e demorou a responder. E naquele silêncio, sem que nenhum dos dois soubesse, começava uma história que ninguém ali tinha planejado. Cláudia levou quase uma semana para tocar no assunto, e mesmo assim o fez com a cautela de quem desarma alguma coisa.
Ligou numa tarde em que Juliana editava fotos no computador. Contou por alto que estava hospedada em uma pousada em Trancoso, uma coisa antiga que um homem estava reformando, e que esse homem, sem querer, tinha escutado o fim da conversa das duas na varanda. Juliana parou de mexer no mouse. Sentiu o rosto esquentar, uma mistura de vergonha e irritação, porque havia dito coisas naquela noite que não dizia nem para si mesma diante do espelho, quanto mais para ser ouvida por um estranho no meio do escuro. Perguntou, seca, o que aquele homem queria. Cláudia respondeu que ele não queria nada, que tinha apenas ficado tocado, que era educado, mais velho, do tipo que fala pouco, e que havia perguntado se um dia Juliana aceitaria contar a ele a história da viagem que ia fazer sozinha. E acrescentou, com a franqueza que só as amigas de muitos anos têm licença de usar, que Juliana estava precisando exatamente daquilo, de alguém que tivesse a curiosidade de perguntar. Juliana desligou dizendo que ia pensar e não pensou, ou pensou o tempo todo sem admitir. Nos dias seguintes o assunto voltava nos momentos mais improváveis, enquanto ela dirigia, enquanto esperava o café passar, enquanto olhava o mural de fotos na parede. Incomodava-a a ideia de ter sido flagrada tão desprotegida, mas incomodava mais, e isso ela custou a reconhecer, o fato de que fazia muito tempo que ninguém demonstrava interesse por ela que não fosse profissional. Os homens que apareciam depressa e sumiam ainda mais depressa, e ela própria os afastava antes que se aproximassem demais, com uma habilidade que aperfeiçoara ao longo dos 3 anos anteriores, até transformá-la em segunda natureza. Havia aprendido a gostar da própria couraça. A curiosidade de um desconhecido, no entanto, tinha furado alguma coisa. Não era desejo, era mais simples e mais raro que isso. Era a sensação de ter sido por um instante vista. Ela pensou nos noivos que fotografava, em como sempre havia alguém na moldura, olhando para outro alguém com aquela atenção total que ela registrava, mas nunca recebia. Pensou que passara a vida do lado de fora daquele olhar, operando a máquina que o guardava para os outros. E deu-se conta, com um incômodo que a fez fechar o programa de edição e levantar da cadeira, de que a parte dela que rejeitava a curiosidade do estranho era a mesma parte que, no fundo, tinha esperado por ela sem coragem de admitir. O acaso, ou aquilo que gostamos de chamar de acaso, quando na verdade é a soma de muitas pequenas escolhas, tratou de reduzir a distância. O grande trabalho que Juliana tinha marcado para o extremo sul da Bahia era o casamento de uma sobrinha de um sócio antigo de Jonas, numa propriedade a poucos quilômetros de Trancoso. Quando Cláudia mencionou de passagem o nome do lugar, Jonas reconheceu na hora, e a coincidência lhe pareceu quase uma permissão. Ele não fez nada de imediato. Guardou a informação como quem guarda uma carta na manga sem saber ainda se vai jogá-la. Continuou a supervisionar a reforma da pousada, a discutir com o pedreiro o assentamento das telhas de barro, a acordar cedo e a sentar no pátio com o café esfriando na mão, olhando a luz atravessar as folhas. Mas agora, nesse olhar demorado que ele vinha treinando com dificuldade, havia um elemento novo. Ele se pegava imaginando como seria a fotógrafa, se seria jovem, se seria mais velha, se teria o rosto tão cansado quanto a voz. E se envergonhava um pouco desses pensamentos, porque não eram próprios de um homem sério, e ao mesmo tempo os alimentava, porque eram a coisa mais leve que lhe passava pela cabeça havia meses. Juliana chegou a Trancoso 3 dias antes do casamento, como sempre fazia, para conhecer a luz do lugar, entender de que lado o sol nascia sobre o mar, encontrar os ângulos que só se revelam a quem chega cedo. Hospedou-se num quarto simples perto do quadrado, e na primeira manhã saiu ainda no escuro com a câmera, desceu a ladeira de terra até a praia e ficou ali, sozinha, esperando a cor que ela viera caçar.
O céu passou do cinza ao rosa, do rosa a um dourado líquido que se derramou sobre a areia molhada, e Juliana fotografou até os dedos doerem, esquecida de tudo, dentro daquele estado de graça, que era o único lugar onde ela se sentia inteira. Foi só quando o sol já estava alto e os primeiros banhistas começavam a descer que ela guardou a câmera e percebeu que não tinha comido nada. Subiu a ladeira à procura de um café e foi assim, suada, descalça com as sandálias na mão, o cabelo escapando do coque, que ela passou em frente à pousada antiga de paredes cobertas de trepadeira, sem imaginar de quem era. O reencontro entre a voz e o rosto, porém, não aconteceu ali, e sim no dia do casamento. A propriedade ficava afastada, cercada de coqueiros, com uma vista ampla para o mar, e Jonas fora convidado pela relação antiga com o sócio. Chegou de terno leve, sem gravata, com o desconforto de quem já não frequenta muitas festas, e ficou num canto observando os preparativos com o olhar treinado de quem passou a vida avaliando ambientes. Foi então que a viu, ajoelhada na grama, a câmera colada ao rosto, imóvel como um caçador, esperando algo que só ela enxergava. Havia nela uma concentração que isolava tudo em volta, e Jonas soube antes mesmo de saber que era ela. Reconheceu a voz no corpo, o cansaço na maneira como ela apoiava o peso, a solidão na distância que ela mantinha do resto da festa, mesmo estando no meio dela. Não se aproximou. Ficou apenas olhando com uma sensação estranha de já a conhecer, de guardar dela um segredo que ela não sabia ter contado. Reparou em como ela se movia sem pesar no chão, em como parecia enxergar coisas que ninguém mais via, antecipando o riso antes do riso, a lágrima antes da lágrima. Havia nela uma espécie de generosidade silenciosa, a de quem se apaga inteira para que o outro apareça. E Jonas, que passara décadas fazendo exatamente o contrário, ocupando cada sala em que entrava, achou aquilo bonito de um jeito que não soube nomear. Por um momento, sentiu-se um intruso, olhando o que não fora convidado a olhar, e quase desistiu. Mas a lembrança da voz na varanda o segurou onde estava. Juliana trabalhou a tarde inteira e boa parte da noite, como sempre, invisível e onipresente, deslizando entre as mesas, capturando o pai emocionado, a avó dormindo na cadeira, as crianças correndo entre os coqueiros. Só quando a festa começou a afrouxar e ela finalmente parou para beber água encostada num canto, é que Jonas se aproximou. Não teve pressa. Chegou com 2 copos, ofereceu um a ela e disse apenas o nome, Jonas Baltazar, como quem apresenta uma credencial modesta. Juliana agradeceu a água sem entender, e ele então explicou com uma honestidade que a desarmou que era o homem da varanda, o dono da pousada de trepadeira, aquele que, sem querer, tinha ouvido a conversa dela com Cláudia e que havia pedido, através da amiga, a chance de um dia conhecê-la. Disse que entendia perfeitamente se ela achasse aquilo invasivo, que não fora sua intenção escutar, e que se ela preferisse, ele iria embora e a deixaria em paz. Mas que, se ela permitisse, gostaria de dizer uma coisa. Juliana ficou tensa, o copo suspenso a meio caminho da boca. A primeira reação foi a couraça de sempre, a vontade de agradecer com frieza e encerrar o assunto. Mas havia algo no homem que desmontava a defesa, e não era a elegância das roupas, nem o porte de quem tem dinheiro, coisas que ela via em profusão nos casamentos que fotografava e que nunca a impressionaram. Era o contrário disso, era o desconforto dele. Um homem daquela idade e daquela aparência, evidentemente acostumado a mandar, estava ali diante dela sem jeito, escolhendo as palavras como quem pisa em terreno instável, e essa fragilidade, tão fora do lugar, tornava tudo verdadeiro. Ela disse então que ele podia falar, e Jonas falou.
Contou sem rodeios e sem drama que 2 anos antes o coração dele tinha falhado, que passara 3 dias num quarto de hospital olhando o teto e descobrindo tarde que tinha uma vida inteira registrada em contratos e nenhuma memória de tê-la vivido. Contou que comprara aquela pousada sem lógica nenhuma, só para se obrigar a ficar quieto em algum lugar, e que estava aprendendo, aos 46 anos, com uma dificuldade humilhante, a fazer a coisa mais simples do mundo, que era simplesmente estar. E que na noite em que ouvira a voz dela dizer que tinha medo de esquecer de viver, sentiu como se alguém tivesse posto em palavras o que ele carregava calado desde o hospital. Não pediu nada em troca da confissão. Apenas disse que quando ela mencionou a viagem que faria sozinha para fotografar uma praia isolada onde as tartarugas desovavam, algo dentro dele quis ir junto, não para invadir a solidão dela, mas talvez para aprender com ela a estar num lugar sem querer estar produzindo outra coisa. E terminou, meio sem graça, com a pergunta que já tinha soltado uma vez pela boca de Cláudia, e que agora repetia olhando nos olhos dela. E se ele fosse com ela? Fez uma pausa, e como se lesse a hesitação no rosto dela, acrescentou em voz baixa que precisava saber uma coisa antes, se a idade dele importava para ir junto, porque tinha consciência de ser bem mais velho, e não queria que isso pesasse onde não devia. Juliana ficou. Pergunta a pegou desprevenida, porque não era a idade dele que a assustava. Era tudo o que ela tinha jurado a si mesma nunca mais sentir, e ela respondeu quase sem voz que não era a idade dele o que a preocupava. Mesmo tendo respondido aquilo, continuou ali, o copo na mão, sabendo que a idade era o menor dos assuntos entre eles. Não era uma cantada, e isso a confundia, porque ela sabia reconhecer uma cantada a metros de distância e teria sabido rebatê-la sem esforço. Era outra coisa, mais desarmada e mais perigosa, justamente por não ter estratégia. O homem estava lhe oferecendo companhia sem prometer nada, sem exigir nada, com uma sinceridade que a deixava sem chão, porque ela havia construído a vida inteira sobre a certeza de que ninguém oferece nada de graça, de que toda aproximação cobra um preço, de que ficar sozinha era mais seguro do que arriscar ser deixada outra vez. Olhou para aquele homem mais velho, de barba grisalha e olhos cansados, e sentiu 2 forças puxando-a em direções opostas. Uma dizia para agradecer educadamente e ir embora, como sempre fazia. A outra, mais baixa e mais teimosa, lembrava-lhe da própria voz, dizendo que tinha medo de olhar para trás um dia e perceber que não tinha vivido. O silêncio se estendeu entre os dois, enquanto a festa se dissolvia ao fundo, as luzes se apagando uma a uma, os garçons recolhendo as cadeiras. Juliana finalmente respirou, pousou o copo na mureta e disse que não sabia. Disse com uma honestidade igual à dele, sem fingir indiferença, que não estava acostumada a aceitar companhia, que fazia tudo sozinha havia muito tempo e que não tinha certeza de saber fazer diferente. Mas disse também, e a própria voz a surpreendeu, que ia pensar que aquela era a primeira vez em anos que alguém lhe pedia para dividir uma estrada sem querer nada além da estrada, e que talvez, só talvez, ela devesse à mulher que tinha falado ao telefone naquela noite a coragem de ao menos considerar. Jonas assentiu, sem insistir, sem forçar um sim que teria estragado tudo. Deu a ela um cartão com um número escrito à mão. Disse que respeitaria qualquer resposta, inclusive o silêncio, e se despediu com um aperto de mão firme e breve. Juliana ficou parada na propriedade vazia, o cartão entre os dedos, o mar respirando no escuro logo adiante, e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que ia fazer, e que essa incerteza, em vez de assustá-la como sempre assustara, tinha um gosto quase esquecido de possibilidade. Guardou o cartão no bolso interno da bolsa, junto da câmera, como se fosse mais uma imagem a revelar. Juliana,
Levou 11 dias para ligar. Contou-os depois, quase sem querer, e percebeu que cada um deles tinha sido uma pequena batalha entre a mulher que ela tinha sido nos últimos 3 anos e a que estava tentando com relutância voltar a ser. Nesse período, terminou de editar as fotos do casamento, entregou o material, recebeu o pagamento e em nenhum momento tocou no cartão guardado no bolso interno da bolsa. Sabia que ele estava lá. Sentia a presença dele como se pesasse mais que o resto. Algumas vezes tirou-o do lugar, girou-o entre os dedos, leu o número escrito com aquela caligrafia firme e antiquada e o guardou de novo. Chegou a compor mensagens que apagou sem enviar. Ensaiou frases educadas para recusar, frases que soariam gentis e definitivas, e todas elas, quando lidas em voz alta no silêncio do apartamento, soavam covardes até para ela. Foi essa a palavra que a fez decidir. Não a vontade de aventura, não o interesse pelo homem, mas a recusa em ser covarde. Na véspera, numa insônia dessas que não pedem licença, ela tinha revisto por acaso as fotos antigas do próprio mural e parara na imagem tremida do mar visto do ônibus, aquela que ninguém encomendara. Percebeu que fazia 3 anos que só fotografava o que os outros lhe pagavam para fotografar, que a última vez que tinha ido a algum lugar só por vontade própria fora antes do casamento que não houve. E entendeu que recusar aquela viagem não era proteger-se de um estranho, era proteger-se dela mesma, da mulher que ela quase tinha voltado a ser numa barraca de tapioca da vida. Ligou numa manhã antes de perder a coragem, e quando Jonas atendeu com um simples alô que trazia embutida a surpresa de não esperar mais por aquela chamada, ela disse apenas que estava indo, que a praia ficava a 5 horas de carro de Trancoso, que ela sairia numa terça de madrugada e que, se ele ainda quisesse, poderia ir junto. Do outro lado, houve um silêncio curto, e então, a voz dele, mais baixa do que ela lembrava, respondeu que sim, que queria. Combinaram os detalhes com uma formalidade quase cômica. 2 adultos negociando os termos de uma proximidade que nenhum dos dois sabia como conduzir. Ela deixou claro, com uma firmeza que era metade defesa e metade aviso, que aquela era uma viagem de trabalho, que ela ia para fotografar e que ele teria de respeitar os horários dela, o silêncio dela, as madrugadas em que sairia sozinha para pegar a luz. Jonas concordou com tudo sem discutir, o que a desarmou de novo, porque ela esperava a resistência de um homem acostumado a mandar e encontrou, em vez disso, a docilidade de quem estava genuinamente ali para aprender e não para conduzir. Ele apenas pediu, com humildade, que ela o deixasse dirigir parte do caminho, porque fazia tempo que não pegava uma estrada de terra sem motorista e sentia falta. Juliana aceitou sem saber que aquele pedido pequeno dizia sobre ele mais do que qualquer confissão. Saíram numa terça, ainda no escuro, o carro dela carregado de equipamento, o café num copo térmico passando de mão em mão. As primeiras horas foram de um silêncio desconfortável, pontuado por frases curtas sobre o trajeto, o estado da estrada, a previsão do tempo. Juliana dirigia tensa, hiperconsciente da presença do homem no banco ao lado, ocupando um espaço que fazia anos ninguém ocupava. Cada vez que ele se mexia, ela registrava o movimento. Cada vez que ele ficava calado por tempo demais, ela imaginava que estava se arrependendo. Jonas, por sua vez, olhava a paisagem passar com uma atenção quase infantil, os olhos correndo pelos coqueirais, pelas casas de taipa, pelas placas tortas anunciando queijo e cachaça artesanal, e de vez em quando comentava alguma coisa que via, sem esperar resposta, como quem narra o mundo para si mesmo. Foi ele quem quebrou o gelo de verdade, muitos quilômetros depois, quando pediu que ela parasse numa barraca à beira da estrada, porque o cheiro de tapioca sendo feita na chapa o tinha atingido como uma memória de infância. Comeram os dois em pé, encostados no carro, a goma quente escorrendo pelos dedos,
E foi ali, no meio de nada, que Juliana riu pela primeira vez de algo que ele disse, e o riso a pegou de surpresa, escapando antes que ela pudesse contê-lo. O riso mudou o dia. A partir dele, a conversa começou a fluir de verdade, não mais em frases de cortesia, mas naquela troca desordenada de assuntos que só acontece entre quem já baixou um pouco a guarda. Ela contou de onde vinha, de uma cidade pequena no interior, onde o pai tinha uma pequena gráfica e a mãe fazia bolos por encomenda, e de como fora a máquina fotográfica velha do pai, encontrada numa gaveta, que tinha decidido o rumo da vida dela aos 15 anos. Jonas contou que crescera sem quase nada, que a fome tinha sido uma companhia real da infância dele, e que talvez fosse esse o motivo de nunca ter conseguido parar de trabalhar, essa espécie de terror antigo de voltar a não ter. Não disse com autopiedade, disse como quem constata um defeito de fábrica que aprendeu a conhecer. E quando Juliana perguntou com cuidado sobre o coração, ele respondeu sem drama que os médicos o tinham liberado, que tomava os remédios, que caminhava todas as manhãs e que a única sequela de verdade não era física. Era a impossibilidade de continuar mentindo para si mesmo sobre o modo como tinha vivido. Havia entre os dois uma diferença que os dois sentiam sem nomear. Não era só a diferença de idade, embora ela estivesse ali, presente na maneira como ele se referia a coisas que ela não tinha vivido, na calma que ele tinha e que ela ainda não conquistara, no jeito como as mãos dele mais marcadas seguravam o volante quando chegou a vez dele dirigir. Era mais uma diferença de tempo interior. Juliana ainda vivia com a urgência de quem está tentando provar alguma coisa, ainda que já não soubesse a quem. Jonas vivia com o alívio amargo de quem já não tem nada a provar e descobriu, tarde, que isso não era tão bom quanto imaginara. Os dois, cada um do seu jeito, tinham chegado a um mesmo cansaço por caminhos opostos. E talvez fosse essa a razão de se entenderem tão depressa. Quando ele assumiu a direção num trecho de estrada de terra e o carro começou a subir uma serra de curvas fechadas com o mar aparecendo e sumindo entre as árvores, Juliana pegou a câmera e, sem pedir licença, fotografou o perfil dele contra a janela, a luz batendo na barba grisalha, os olhos concentrados na curva. Foi um gesto automático, o gesto de sempre, o de guardar o que era bonito. Só depois de disparar é que percebeu o que tinha feito. E sentiu o rosto esquentar, porque nunca fotografava as pessoas com quem viajava, pela simples razão de que nunca viajava com ninguém. Jonas percebeu o clique, deu um sorriso de canto sem tirar os olhos da estrada, e perguntou se tinha ficado bom. Ela respondeu que não sabia, que só via depois, e ele disse então uma coisa que ficou com ela pelo resto do dia. Disse que gostava daquilo, de não saber na hora, de ter que esperar para descobrir se o momento tinha valido a pena, porque a vida inteira dele tinha sido o contrário. Uma sucessão de coisas cujo resultado ele calculava antes mesmo de começar. Disse que estava aprendendo, aos poucos, a gostar de não saber o que vinha depois. E olhou para ela de relance quando disse isso. Um olhar rápido que ela fingiu não perceber e que percebeu inteiro, e ambos entenderam que ele não estava falando só de fotografia. Chegaram ao vilarejo mais próximo da praia no fim da tarde, um punhado de casas de pescadores no fim de uma estrada que a essa altura já não passava de 2 trilhas de terra separadas por capim. Não havia sinal de telefone, como Juliana avisara, e a hospedagem era simples ao extremo. Um quarto nos fundos da casa de uma família que alugava o espaço para os raros visitantes, com 2 camas de solteiro, um ventilador de teto e uma janela que dava para o quintal onde galinhas ciscavam. Juliana observou Jonas de esguelha ao entrar, curiosa para ver como um homem daquele padrão reagiria a tanta simplicidade, meio pronta para o desapontamento dele. Mas Jonas largou a mala no chão de cimento, olhou o quarto modesto, a janela, o pé de acerola no quintal e disse,
com uma sinceridade que não deixava dúvida, que fazia anos que não se hospedava em nenhum lugar de que gostasse tanto. E foi então, vendo aquele homem de dinheiro genuinamente contente diante de uma cama de solteiro e um ventilador barulhento, que Juliana sentiu a primeira rachadura séria na couraça que tinha carregado até ali. Jantaram com a família que os hospedava, peixe fresco assado na brasa, pirão, farofa de dendê, tudo servido numa mesa comprida sob um telhado de palha, com as crianças da casa correndo em volta e o dono contando histórias de pescaria que cresciam a cada frase. Juliana, que costumava comer sozinha nas viagens, encolhida num canto, viu-se rindo, participando, respondendo às perguntas curiosas da dona da casa sobre a máquina fotográfica. E notou, com um espanto que a incomodou, que Jonas tinha um talento raro para aquilo, para fazer as pessoas simples se sentirem à vontade, sem nenhuma condescendência, tratando o pescador com o mesmo respeito exato que trataria um igual. Era um homem que evidentemente tinha muito, sentado numa cadeira de plástico rachada, comendo com as mãos, ouvindo com atenção real as histórias de um homem que tinha pouco, e havia naquilo uma dignidade que mexeu com ela mais do que qualquer galanteio teria mexido. Em algum momento, a menor das crianças, uma menina de uns 6 anos, aproximou-se dele sem cerimônia e pediu para ver a máquina de tirar foto, confundindo-o com o dono da câmera. Jonas, em vez de corrigir, pegou a menina no colo, apontou para Juliana do outro lado da mesa e disse que a dona da mágica era aquela moça ali e que ela é que sabia guardar o tempo dentro de uma caixinha. A menina olhou para Juliana com olhos arregalados, como se ela fosse mesmo capaz de mágica. E Juliana, que passava a vida atrás da câmera justamente para não ser olhada, sentiu-se estranhamente exposta e estranhamente feliz de ser vista assim, através das palavras dele. Mais tarde, já deitados cada um em sua cama de solteiro no escuro, com o ventilador zunindo acima e o som distante do mar entrando pela janela, ficaram um tempo em silêncio, os dois acordados, os dois sabendo que o outro estava acordado. Foi Juliana quem falou primeiro, a voz baixa atravessando o escuro entre as duas camas. Perguntou por que ele tinha de verdade querido ir. Não a resposta bonita que ele dera no casamento, mas a verdadeira, se houvesse outra. Jonas demorou a responder. E quando respondeu, disse que na noite em que ouvira a voz dela dizer que tinha medo de esquecer de viver, tinha sentido inveja. Inveja de uma mulher que ainda tinha medo disso, porque significava que ela ainda estava a tempo, que para ela ainda era um medo e não uma constatação. Disse que tinha ido junto na esperança meio egoísta de que um pouco daquele medo, daquela urgência de viver que ela carregava sem perceber, pegasse nele também. E terminou dizendo, quase num sussurro, que não sabia se aquilo fazia sentido, e Juliana, do outro lado do quarto, com os olhos abertos no escuro e o coração batendo de um jeito que ela havia proibido havia 3 anos, respondeu que fazia todo o sentido do mundo. E no escuro, nenhum dos dois disse mais nada, mas nenhum dos dois dormiu tão cedo. A praia era tudo o que Juliana tinha imaginado nos anos em que a sonhara, e mais alguma coisa que ela não sabia esperar. Chegaram a ela na primeira manhã, ainda no escuro, descendo uma trilha estreita entre a vegetação rasteira, o equipamento nas costas, e quando o mato se abriu de repente para a faixa larga de areia, os dois pararam ao mesmo tempo sem combinar. O céu começava a clarear atrás da linha do mar, e a maré baixa tinha deixado poças espelhadas na areia. E naquelas poças, o rosa nascente se multiplicava em dezenas de céus menores. Juliana montou o tripé com os dedos ágeis de sempre, mas por um momento não fotografou nada. Ficou apenas olhando, e ao lado dela Jonas também olhava. E havia entre os dois um silêncio que já não era o silêncio desconfortável do primeiro dia de viagem, mas um silêncio compartilhado, cheio, o silêncio de 2 pessoas testemunhando a mesma coisa. Foi ele quem falou primeiro, quase sem voz, dizendo que entendia agora por que ela vinha de tão longe. E Juliana, sem tirar os olhos do mar, respondeu que não sabia ainda se tinha vindo pela praia ou por outra coisa.
e não completou a frase, e não precisou. O mar recuava e avançava sobre as poças, desmanchando e refazendo os céus menores a cada onda. E havia naquilo uma lição que ela sentiu sem conseguir nomear, sobre coisas que se desfazem e voltam a se formar, sobre a paciência de quem espera a maré certa. Os dias que se seguiram tiveram um ritmo que os dois foram encontrando juntos, como quem afina um instrumento sem partitura. Juliana acordava antes do sol e saía para fotografar, e nas primeiras manhãs Jonas ficava, respeitando o combinado, o pacto de que aquela era uma viagem de trabalho e a solidão dela era inegociável. Mas na terceira manhã ele acordou também, sem avisar, e desceu com ela até a praia, e não atrapalhou, não falou, não pediu nada. Sentou-se na areia a alguns metros de distância e ficou olhando o mar enquanto ela trabalhava. E essa presença silenciosa, que ela temia que a incomodasse, fez o contrário. Fez com que ela se sentisse, pela primeira vez em anos, acompanhada sem ser vigiada, e descobriu que era possível fazer o que amava, tendo alguém por perto que respeitasse o que ela amava. Quando terminou, foi ela quem se aproximou dele e sentou na areia ao lado, e os dois viram o dia nascer inteiro sem pressa de ir a lugar nenhum. À tarde, caminhavam pela faixa deserta de areia e conversavam, e o assunto entre eles nunca mais faltou. Juliana falou de coisas que não falava havia muito tempo e algumas que nunca falara. Falou do casamento que não houve, sem os detalhes ainda, mas contando a forma da ferida, a maneira como aprendera a não esperar nada de ninguém para não ser surpreendida de novo. Jonas ouviu sem interromper, sem oferecer conselhos, sem a pressa dos homens de resolver a dor alheia, e essa escuta fez com que ela contasse mais do que pretendia. Ele, por sua vez, falou das próprias ausências, das duas filhas já adultas de um casamento antigo que tinha acabado por desgaste, filhas que ele amava do jeito atrapalhado de quem nunca aprendeu a demonstrar e que agora, mais velho, tentava reaproximar com a humildade de quem sabe que chegou tarde. Contou que uma delas mal atendia suas ligações e que ele merecia, e que estava aprendendo a merecer o contrário. Havia uma honestidade nele sobre os próprios erros que Juliana nunca tinha encontrado nos homens da idade dela, sempre tão ocupados em parecer certos. Jonas já não tinha essa vaidade. Tinha errado o bastante para não precisar mais fingir. Foi numa dessas caminhadas que a mão dele encostou na dela, sem plano, no balanço natural dos braços de quem anda lado a lado, e nenhum dos dois se afastou. Ficaram assim, os dedos roçando, depois entrelaçados, andando em silêncio pela praia, com o mar quebrando à esquerda e o sol descendo à frente. E o gesto foi tão simples e tão grande ao mesmo tempo que nenhum dos dois teve coragem de comentá-lo, com medo de que falar fizesse aquilo desaparecer. Havia uma diferença de temperatura entre as duas mãos. A dele mais quente, mais larga, marcada por anos de coisas que Juliana não conhecia, e ela reparou que aquela mão, capaz de assinar contratos que decidiam o destino de quarteirões inteiros, segurava a dela com uma delicadeza quase temerosa, como quem segura algo que pode se quebrar ou fugir. Juliana sentiu o coração acelerar de um jeito que a assustou, não pelo susto em si, mas porque fazia 3 anos que ela tinha trancado essa possibilidade a 7 chaves, e agora a chave estava girando sozinha na fechadura, sem que ela tivesse autorizado. Naquela noite, de volta ao quarto simples, deitados cada um em sua cama de solteiro, como nos dias anteriores, a distância entre as duas camas pareceu maior e menor ao mesmo tempo. E os dois demoraram a dormir, e nenhum dos dois ousou atravessar o espaço entre elas, e havia nessa contenção uma ternura que valia mais do que qualquer pressa. Mas foi justamente quando tudo parecia suavizar-se, quando a couraça de Juliana já cedia de véspera em véspera, que a primeira sombra atravessou aqueles dias claros.
Aconteceu numa manhã em que o sinal de telefone, ausente em quase toda parte, voltou por um instante quando eles subiram uma elevação atrás de uma tomada de câmera. O aparelho de Jonas, esquecido no bolso, vibrou várias vezes seguidas, uma enxurrada de mensagens represadas caindo de uma vez, e ele, por reflexo antigo, o reflexo de décadas que a doença não tinha conseguido apagar por inteiro, tirou o telefone e olhou. Juliana viu o rosto dele mudar. Viu a mandíbula travar, os olhos correrem pela tela, a mão apertar o aparelho e viu, sobretudo, o homem presente das últimas manhãs recuar para dentro de si mesmo e dar lugar a outro, mais duro, mais distante. Um Jonas que ela ainda não conhecia, mas que reconheceu de imediato como o verdadeiro dono daquele corpo por muito mais tempo do que o homem que a acompanhava na praia. Ele afastou-se alguns passos, atendeu uma ligação com a voz seca e rápida dos negócios, falou de números, de prazos, de uma decisão que só ele poderia tomar, e naqueles poucos minutos, toda a leveza construída ao longo dos dias pareceu escorrer pela areia. Juliana ficou parada, a câmera nas mãos, observando. Não era ciúme, era outra coisa, mais funda e mais antiga. Era o reconhecimento de um padrão que ela conhecia bem demais. Era ver, diante dos próprios olhos, a prova de que as pessoas têm uma vida verdadeira, a qual sempre voltam, uma vida que não inclui você, e de que os dias fora dela são apenas uma pausa, um parêntese, uma ilha da qual mais cedo ou mais tarde todos partem de volta ao continente. O homem que segurava a mão dela na praia no dia anterior tinha sumido, e no lugar dele estava o empresário que construíra impérios, e Juliana entendeu com uma frieza que a protegeu e a machucou ao mesmo tempo que fora ingênua, que tinha por alguns dias esquecido a única lição que a vida realmente lhe ensinara, a de que ninguém fica. Quando Jonas desligou e voltou, o rosto ainda tenso, e começou a explicar, meio distraído, que havia um problema num empreendimento, uma decisão importante, que talvez precisasse resolver algumas coisas, ele percebeu na hora que algo tinha mudado nela. Encontrou-a fechada de novo, cortês e distante, a mesma mulher educada e inacessível dos primeiros minutos de viagem, como se todos os dias entre eles tivessem sido apagados por aquela única chamada. Perguntou o que tinha acontecido e Juliana respondeu que nada, que estava tudo bem, que ele devia mesmo cuidar dos assuntos dele. E a maneira como disse isso, com uma gentileza gélida que não deixava brecha, feriu Jonas mais do que qualquer acusação teria ferido. Ele conhecia aquele tom. Era o tom das pessoas que desistem antes de brigar, que se retiram em vez de reclamar, que preferem perder logo a arriscar perder depois. Ele percebeu com um aperto, o tom de alguém que já tinha sido deixado e que aprendera a se deixar primeiro. Passaram o resto do dia numa cordialidade dolorosa. Juliana fotografou mais do que precisava, refugiando-se no trabalho como sempre se refugiara, e Jonas ficou a maior parte do tempo em silêncio, tentando entender o tamanho do estrago e sem saber como desfazê-lo. À noite, no quarto, a distância entre as duas camas voltou a ser o que fora no primeiro dia, um abismo de cimento e ar quente, e desta vez não havia ternura na contenção. Havia apenas o peso de duas pessoas machucadas, fingindo dormir. Foi Jonas quem não aguentou. No escuro, com a voz rouca, ele disse que sabia o que ela tinha visto naquela manhã, e que ela tinha visto certo. Disse que aquele homem do telefone era ele também, que não adiantava mentir, que tinha passado a vida inteira sendo aquele homem e que não ia curá-lo de 20 anos de vício em poucos dias de praia. Mas disse também, e a voz falhou quando disse, que a diferença é que agora, pela primeira vez, ter atendido aquele telefone tinha lhe dado nojo. Que enquanto falava de números, ele só pensava que estava desperdiçando uma manhã ao lado dela.
que o velho Jonas teria achado a manhã perdida se não tivesse resolvido o problema, e que o Jonas de agora achou a manhã perdida justamente por ter resolvido. Ficou um instante em silêncio, e depois acrescentou, mais baixo ainda, que tinha atendido no automático, como quem coça uma ferida velha sem pensar, e que só quando desligou e viu o rosto dela fechado, é que entendeu o tamanho do que tinha trocado. Disse que a vida inteira as pessoas tinham esperado dele exatamente aquilo, que resolvesse, que decidisse, que estivesse disponível a qualquer hora para o que importava aos negócios, e que ele tinha se acostumado a ser esse homem, porque ser esse homem era mais fácil do que ser um que arriscava. Mas que estar ali com ela era a primeira coisa em anos que ele não queria resolver depressa, que queria que durasse, e que tinha medo de estragar por burrice o único lugar onde não sentia pressa de estar em outro. Juliana ficou calada no escuro, os olhos abertos, sentindo as próprias defesas rangerem. Uma parte dela, a parte treinada por 3 anos de solidão, gritava que aquilo eram só palavras, que todo mundo diz coisas bonitas e depois vai embora do mesmo jeito. Mas outra parte, mais nova e mais frágil, tinha escutado no tom dele algo que não se finge, o cansaço verdadeiro de um homem em guerra consigo mesmo. Ela pensou na própria couraça, em quantas vezes tinha feito exatamente o que estava fazendo agora. Recuar ao primeiro sinal de risco, punir o outro por um abandono que ainda não tinha sequer acontecido. E percebeu, com uma clareza incômoda, que talvez a diferença entre ela e Jonas não fosse tão grande quanto ela quisera acreditar naquela manhã. Que os dois fugiam, cada um do seu jeito. Ele para dentro do trabalho, ela para dentro da desconfiança. E que, se quisesse mesmo alguma coisa diferente do que sempre tivera, alguém ali teria de ser o primeiro a parar de fugir. Virou-se na cama, na direção da voz dele, e disse baixinho no escuro que também tinha uma coisa para contar, uma coisa que nunca tinha contado a ninguém direito. E que se ele quisesse mesmo ficar, precisava ouvir primeiro, porque ela tinha tanto medo de que ele fosse embora. E do escuro veio apenas a respiração dele, atenta, esperando. Juliana contou tudo naquela madrugada, no escuro do quarto simples, com a voz baixa atravessando o espaço entre as 2 camas. E Jonas escutou sem se mexer, com medo de que qualquer movimento a fizesse parar. Ela começou pelo começo, por um rapaz que conhecera por volta dos 27 anos. Um arquiteto de sorriso fácil que parecia enxergar nela tudo o que ninguém tinha se dado ao trabalho de enxergar antes. Contou como se apaixonara com a entrega inteira de quem nunca tinha se apaixonado direito, como largara defesas que nem sabia ter, como planejara com ele uma vida inteira, a casa, as viagens, os filhos que teriam, os nomes que já tinham escolhido em noites de conversa. Contou do pedido de casamento numa praia parecida com aquela, da festa marcada, do vestido escolhido, dos convites enviados, da alegria que tomara conta dela de um jeito que hoje lhe parecia quase indecente de tão descuidada. E contou então, com a voz endurecendo para não quebrar, do dia em que ele desaparecera. Não morrera, não adoecera, não fora vítima de tragédia nenhuma que desse à ausência um sentido suportável. Simplesmente decidira 3 semanas antes do casamento que não queria mais e comunicara isso por escrito, numa mensagem curta e covarde, e sumira da cidade sem dar a ela sequer a dignidade de uma conversa cara a cara. O que a destruíra, disse Juliana, não fora a perda do homem, fora a descoberta de que ela tinha sido a única a acreditar, que enquanto ela escolhia buquês e provava vestidos, ele já vinha se despedindo por dentro havia meses, e ela não percebera nada, cega de confiança. Fora a humilhação de ter que desmarcar tudo sozinha, de ligar para cada convidado, de devolver presentes, de explicar a pais e amigos com um sorriso torto que não, o casamento não ia acontecer sem nem ela mesma saber direito por quê. Fora ter que continuar fotografando casamentos alheios semanas depois,
sorrindo por trás da câmera para noivas radiantes, enquanto por dentro sangrava, guardando para os outros a felicidade que tinham arrancado dela. Disse que naquela época aprendera a lição que carregava desde então, gravada a ferro, que se entregar era perigoso, que acreditar era ingenuidade, que a única maneira de não ser abandonada de novo era nunca mais deixar ninguém chegar perto o bastante para ter o poder de ir embora, e que fora exatamente por isso que se assustara tanto na manhã do telefone, porque ele, Jonas, sem saber, tinha começado a chegar perto demais. Houve um silêncio longo quando ela terminou. Juliana ficou olhando o teto no escuro, exausta, esvaziada, temendo já o que sempre temera, que dizer a verdade afastasse o outro, que a fragilidade exposta virasse motivo de fuga. Mas Jonas não fugiu. Levantou-se da própria cama devagar, atravessou o abismo de cimento que os separava e sentou-se na beira da cama dela, sem tocá-la, apenas ali, uma presença sólida no escuro, e disse, com uma calma que vinha de ter vivido o bastante para conhecer o peso das palavras, que o homem que tinha ido embora não a tinha deixado por causa dela. Que homens que fogem 3 semanas antes fogem de si mesmos, da própria incapacidade de ficar, e que o erro dela não fora acreditar, fora só ter acreditado na pessoa errada. Disse que a capacidade de se entregar que ela agora odiava em si mesma era, na verdade, a coisa mais rara e mais bonita que ela tinha, e que seria uma tragédia ainda maior do que a primeira se ela deixasse um covarde levar embora, além do casamento, também a coragem dela de amar de novo. Contou então algo que até ali guardara, que também ele já tinha sido deixado, não às vésperas de um casamento, mas ao longo de anos pela própria mulher, que fora embora de dentro do casamento muito antes de ir embora de casa, cansada de dividir a vida com um homem que só aparecia em corpo. Disse que por muito tempo se convencera de que a culpa fora dela, do desamor dela, quando a verdade nua era que ele nunca tinha estado presente o suficiente para ser amado, e que descobrira isso tarde demais para salvar aquilo, mas talvez a tempo de não repetir. E então, só então, estendeu a mão e a pousou sobre a dela, e desta vez não houve recuo. O que aconteceu entre eles naquela madrugada não foi urgência nem foi pressa, foi o contrário disso. Foi uma lentidão de quem sabe que está atravessando uma fronteira e quer sentir cada passo. Juliana chorou, e não foi de tristeza, foi de alívio. O alívio de finalmente pousar um peso que carregara sozinha por 3 anos. E Jonas a segurou, enquanto ela chorava sem tentar consertar nada, apenas ficando. E o ficar dele foi a coisa mais eloquente que ele poderia ter feito. Adormeceram juntos na cama estreita, apertados, desconfortáveis e inteiros, e quando o sol nasceu pela janela e Juliana acordou com o braço dele sobre ela, teve por um instante o susto antigo, o impulso de fugir antes de ser abandonada. Mas olhou para o homem adormecido ao lado, o rosto relaxado, a barba grisalha, e o susto passou. E no lugar dele veio algo que ela não sentia havia tanto tempo que quase não reconheceu. Uma paz sem defesa, uma vontade de ficar que era maior que o medo de ficar. Os dias seguintes na praia tiveram uma qualidade nova, a qualidade das coisas que já não precisam ser ditas porque já foram vividas. Juliana fotografou como não fotografava havia anos, com uma liberdade que a surpreendia, e algumas das imagens que fez naquela semana, ela soube na hora que seriam as melhores da vida dela. Não pela técnica que era a de sempre, mas por algo que atravessava a técnica. Uma entrega que agora estava também dentro dela e não só diante da lente. Jonas quase não tocou no telefone. Nas raras vezes em que o sinal voltava e o aparelho vibrava, ele olhava para Juliana antes de olhar para a tela como quem pede licença e mais de uma vez guardou o telefone sem atender. E cada vez que fazia isso, Juliana entendia que estava assistindo a um homem se refazer diante dela, devagar, com esforço, dia após dia. Não era perfeito.
Havia manhãs em que a inquietação antiga voltava aos olhos dele, em que ela o pegava com o corpo ali e a cabeça em outro lugar, e nessas horas ela aprendeu a não interpretar aquilo como abandono iminente, mas como a luta real de alguém tentando mudar hábitos de uma vida inteira. Ela, que sempre punira o primeiro sinal de falha, aprendia agora a ter paciência. E essa paciência, descobriu, também a curava. Mas a viagem tinha um prazo, como todas as viagens têm, e o prazo se aproximava. Chegou a manhã em que precisaram arrumar as malas, despedir-se da família que os hospedara, da menina que achava que Juliana fazia mágica, do pescador e das histórias que cresciam. E foi na estrada de volta, nas 5 horas de retorno a Trancoso, que a segunda sombra caiu sobre eles, e desta vez não foi um telefonema, foi a própria realidade que os esperava do lado de fora da ilha em que tinham vivido aqueles dias. Porque uma coisa era amar naquela praia isolada, sem sinal, sem mundo, num quarto de fundos com ventilador barulhento, onde os dois eram apenas 2 pessoas sem passado, nem consequências. Outra coisa, muito diferente, era o que os aguardava quando voltassem para as vidas de verdade. E foi Jonas, dirigindo, os olhos na estrada, quem tocou primeiro no assunto que ambos vinham evitando, quando disse, num tom cuidadoso, que precisavam conversar sobre o que aconteceria dali para frente. A conversa que se seguiu não foi uma briga, mas doeu como se fosse. Jonas morava entre Trancoso e a capital, onde ficavam seus negócios. Uma vida dividida entre reuniões, viagens, filhas a reconquistar, uma rede inteira de compromissos que ele não podia simplesmente abandonar, por mais que quisesse. Juliana vivia de mala pronta pelo litoral, quase sem pisar no próprio apartamento alugado, seguindo os casamentos onde quer que a chamassem. Uma vida construída de propósito para não deixar raízes que pudessem ser arrancadas. Postas lado a lado, as 2 vidas pareciam feitas para não se encaixar. E o pior é que cada um, ao ouvir a vida do outro descrita em voz alta, reconheceu no arranjo do outro a mesma coisa, uma fuga. A vida sem raízes dela era uma forma de nunca ter o que perder. A vida sobrecarregada dele era uma forma de nunca ter tempo de sentir. Os dois tinham construído existências inteiras à prova de amor. E agora que o amor tinha chegado assim mesmo, sem pedir licença, descobriam que nenhuma das 2 vidas tinha espaço preparado para ele. Jonas tentou raciocinar em voz alta, como sempre fizera diante de qualquer problema, listar opções, medir prazos, e no meio da frase parou, porque percebeu que estava tratando aquilo como um negócio a ser fechado, e que era justamente esse reflexo que quase tinha destruído tudo o que ele tocara na vida. Juliana, por sua vez, começou a enumerar as impossibilidades práticas com uma frieza que ela reconheceu no meio da própria fala, como sendo apenas medo bem vestido de lógica. Os dois se ouviram, um ao outro e a si mesmos, e houve um instante em que ambos entenderam, sem dizer, que não era a geografia que os separava, nem os compromissos, nem os quilômetros. Era o hábito antigo de recuar diante do que valia a pena. Juliana sentiu o medo antigo subir pela garganta e desta vez ele vinha travestido de razão, o que o tornava mais perigoso. A voz, dentro dela, dizia que estava vendo com clareza, finalmente, que aquilo nunca daria certo, que era melhor terminar ali, na estrada, enquanto ainda era bonito, antes que a realidade fizesse o serviço sujo de destruir tudo aos poucos. Era a voz de sempre, a que a mandava se deixar primeiro para não ser deixada depois, e Juliana reconheceu-a. E pela primeira vez em 3 anos, teve forças para desconfiar dela. Olhou para Jonas, dirigindo, para as mãos marcadas no volante, para o perfil que ela tinha fotografado no início da viagem, sem saber ainda quem ele era. E perguntou a si mesma o que ela realmente queria, não o que a protegeria, mas o que ela queria. E a resposta veio simples e assustadora. Ela queria ficar.
queria, pela primeira vez desde que fora abandonada, arriscar ficar. Mas querer não bastava, e ela sabia, porque as duas vidas continuavam sem encaixe, e o problema real não ia se dissolver só porque os dois se amavam. Chegaram a Trancoso ao anoitecer, e o carro parou em frente à pousada de Trepadeira, onde tudo tinha começado, e por um momento nenhum dos dois desceu. Ficaram ali, no carro parado, o motor desligado, o silêncio pesado entre eles. Jonas foi quem falou. Disse que não tinha uma solução pronta, que não ia insultar a inteligência dela, prometendo que daria tudo certo por mágica, porque a vida tinha lhe ensinado que coisas importantes não se resolvem com promessas bonitas. Mas disse que sabia de uma coisa, com uma certeza que não tinha sobre mais nada, que não queria voltar a ser o homem que era antes daquela viagem, que preferia enfrentar o problema impossível das duas vidas ao lado dela, a resolver com perfeição a solidão confortável de antes. E perguntou, com a voz baixa, olhando para ela no escuro do carro, se ela toparia tentar. Não tinha garantia, não tinha plano, tinha só a pergunta, a mesma que fizera no começo de tudo, transformada agora em algo muito maior. E Juliana, com o coração descompassado e 3 anos de couraça rangendo dentro do peito, entendeu que a resposta que desse ali decidiria não só sobre ele, mas sobre que tipo de mulher ela escolheria ser pelo resto da vida. Juliana ficou em silêncio no carro parado, e o silêncio dessa vez não era fuga, era escolha. Ela olhou para as próprias mãos no colo, as mãos que tinham segurado uma câmera diante da felicidade dos outros por 11 anos, e depois olhou para Jonas, que esperava a resposta sem pressioná-la, sem preencher o vazio com argumentos, apenas ali, presente, do jeito que tinha aprendido a estar. E entendeu que aquele homem estava fazendo por ela a coisa mais difícil que existia para alguém como ele. Estava esperando. Um homem que passara a vida inteira resolvendo tudo depressa, estava naquele momento disposto a ficar suspenso na incerteza pelo tempo que ela precisasse. E Juliana percebeu que essa espera era ela mesma a resposta que ele lhe dava. Então respirou fundo, sentiu a couraça rachar de vez e disse que sim. Disse que topava tentar. Disse que estava com medo, mais medo do que jamais sentira. Mas que pela primeira vez em 3 anos o medo não ia mandar nela. E completou com a voz embargando que preferia arriscar-se a perdê-lo tentando a garantir que o perderia fugindo. Jonas fechou os olhos por um instante como quem recebe uma notícia que não ousara esperar. E quando os abriu, havia neles um brilho que Juliana nunca tinha visto ali. Ele pegou as 2 mãos dela entre as suas e disse que não tinha um plano pronto, mas que tinha uma ideia e que só pediria a ela que a ouvisse até o fim antes de julgar. Falou que passara os últimos 2 anos aprendendo com dificuldade que a vida que ele tinha construído não era a vida que ele queria, e que a pousada de Trepadeira ali, a poucos metros do carro, tinha sido a primeira coisa que ele fizera na vida sem calcular o retorno. Disse que estava quase pronta aquela pousada, e que ele nunca soubera direito o que faria com ela depois de restaurada, porque a tinha comprado por um impulso que não sabia explicar, e que agora, ouvindo Juliana, entendia enfim o que aquele impulso queria dizer. Ele não tinha restaurado uma pousada, tinha construído sem saber um lugar para parar, um lugar para ficar, um lugar que, se ela quisesse, poderia ser deles. A ideia foi tomando forma na conversa que se estendeu noite adentro, os dois ainda no carro a princípio, depois caminhando pela pousada quase pronta, pelos cômodos que cheiravam a madeira nova e cal fresca, pelo pátio de cimento queimado onde tudo tinha começado, com uma voz atravessando o escuro. Jonas mostrou a ela os quartos, a varanda, a cozinha grande, e enquanto mostrava, a ideia crescia entre eles como algo vivo. A pousada precisava de alguém que soubesse dar alma a um lugar,
alguém que enxergasse a beleza onde os outros não enxergavam, alguém que soubesse guardar o instante certo. Juliana precisava, sem nunca ter admitido, de um lugar que fosse dela, de raízes que ela pudesse finalmente arriscar plantar, sabendo que dessa vez não seriam arrancadas. Ela não precisava largar a fotografia, e Jonas foi o primeiro a dizer isso com firmeza, que jamais lhe pediria para abrir mão do que a fazia inteira. Ela continuaria fotografando os casamentos que quisesse, as praias que sonhasse, mas partiria e voltaria sempre para o mesmo lugar, para uma casa que a esperaria, para um homem que a esperaria. E essa foi a palavra que desmontou Juliana por completo, a palavra esperar, porque fazia 3 anos que ninguém a esperava, e ela tinha se convencido de que não merecia ser esperada. Não foi tudo resolvido numa noite, porque a vida verdadeira não se resolve assim, e os dois eram adultos demais para fingir que sim. Havia a distância entre a pousada e os negócios de Jonas na capital, e ele foi honesto ao dizer que não conseguiria desaparecer do próprio trabalho de uma hora para outra, que tinha responsabilidades reais, gente que dependia dele, filhas com quem estava apenas começando a se reaproximar. Mas disse também, e essa foi a decisão mais corajosa que tomou em toda a vida, que ia reorganizar tudo, que ia delegar o que sempre se recusara a delegar, confiar o que sempre insistira em controlar sozinho, reduzir o que sempre achara que não podia ser reduzido. Porque descobrira, tarde, mas não tarde demais, que um homem que quase morreu de tanto trabalhar não tem o direito de desperdiçar a segunda vida repetindo os erros da primeira. Trancoso deixaria de ser o lugar para onde ele fugia nos fins de semana e passaria a ser o lugar de onde ele viveria. E a capital passaria a ser a viagem, e não o contrário. E olhou para Juliana ao dizer isso. E ela viu que ele não estava prometendo mudar por ela, o que teria sido frágil, mas percebendo que já tinha começado a mudar antes dela, e que ela apenas lhe mostrara para onde a mudança levava. As filhas de Jonas vieram conhecer a pousada algumas semanas depois, e esse foi um dos medos de Juliana, o de ser vista como a mulher mais nova que aparecera na vida do pai delas, e ela chegou a esse encontro tensa, pronta para a desconfiança, mas o que encontrou foi outra coisa. A filha mais velha, aquela que mal atendia às ligações do pai, chegou fechada, é verdade, com anos de mágoa nos ombros. E ao longo do fim de semana, vendo o pai daquele jeito, calmo, presente, rindo de coisas pequenas, sentando no pátio sem pegar o telefone a cada 5 minutos, ouvindo de verdade quando ela falava, foi amolecendo, porque estava vendo diante dos olhos o pai que sempre desejara e nunca tivera. Antes de ir embora, num momento a sós com Juliana na cozinha, essa filha disse baixinho que não sabia o que ela tinha feito com o pai dela, mas que fazia 20 anos que não o via assim, e que só por isso já gostava dela. E Juliana, que tinha se preparado para a guerra, precisou virar o rosto para que a moça não visse que chorava. As 2 filhas voltariam muitas vezes depois, e a pousada, sem que ninguém tivesse planejado, foi virando o lugar onde aquela família dividida aos poucos se remendava. A pousada abriu na primavera. Juliana fez as fotos de cada cômodo, e eram fotos que faziam quem as via querer estar ali, porque tinham a alma que só ela sabia colocar nas imagens. E Jonas cuidou de tudo o que era estrutura e número com a competência de sempre, mas agora a serviço de algo que amava e não de algo que apenas rendia. Chamaram a família de pescadores da praia isolada para a inauguração, e a menina que achava que Juliana fazia mágica veio, já um pouco maior, e correu pelo pátio como se o lugar fosse dela também. Cláudia veio, e ao abraçar Juliana no meio da festa, sussurrou no ouvido dela que aquilo tudo tinha começado por causa de uma conversa telefônica que ela nem lembrava direito, e as duas riram e choraram um pouco do jeito das amigas antigas.
E naquela noite, quando os convidados foram embora e a pousada ficou finalmente em silêncio, Juliana e Jonas sentaram-se no pátio de cimento queimado, onde uma voz, um dia, atravessara o escuro, e ficaram ali, lado a lado, sem pressa de estar em lugar nenhum, que era exatamente o que ele tinha passado a vida inteira sem conseguir, e que agora tinha de sobra. Juliana olhou em volta para as paredes de trepadeira que agora conhecia melhor que qualquer parede do mundo e pensou em como um lugar podia mudar de sentido. Aquele pátio, que para Jonas fora só o cenário de uma escuta acidental e para ela nem sequer existira até poucos meses antes, tinha virado o centro de tudo, o ponto exato onde duas fugas se cruzaram e, por milagre ou teimosia, decidiram parar de fugir ao mesmo tempo. Foi ali, naquele pátio, que Jonas pediu Juliana em casamento, e o fez do jeito mais simples do mundo, sem joelho, sem plateia, sem discurso ensaiado. Apenas pegou a mão dela, aquela mão que segurava câmeras, e disse que tinha passado 46 anos sem entender para que servia ficar, e que ela lhe ensinara em poucos meses o que a vida inteira não tinha ensinado, e que ele queria ficar com ela pelo resto do tempo que lhe restasse. Fosse muito, fosse pouco, mas ficar de verdade, presente, todos os dias. Juliana ouviu a proposta e sentiu o velho pânico tentar subir por reflexo. A memória do outro casamento que não houve, do vestido guardado, dos convites devolvidos. Mas dessa vez ela não teve medo. E a ausência do medo foi a coisa mais linda que já lhe acontecera, porque ela percebeu que não estava dizendo sim, apesar do passado. Estava dizendo sim, tendo atravessado o passado inteiro e chegado do outro lado. Disse que sim antes mesmo de ele terminar de perguntar, e riu, e chorou, e o abraçou com uma força que tinha 3 anos de solidão, represada dentro dela, finalmente se soltando. Casaram-se na própria pousada, numa tarde de céu limpo, com o mar respirando ao longe, e a mesma luz dourada que Juliana perseguira a vida inteira caindo sobre todos. Ela, que tinha fotografado centenas de casamentos alheios sempre por trás da câmera, foi finalmente a mulher diante da lente, e a ironia daquilo não lhe passou despercebida, mas dessa vez a ironia era doce. Contratou uma fotógrafa jovem, cheia de talento, e antes da cerimônia sentou-se com ela e explicou o que queria. E o que queria não eram as poses perfeitas, eram os instantes tortos, os verdadeiros, o riso escapando, a lágrima descuidada, a mão do pai dela pousando por um segundo no ombro dela antes de conduzi-la. Tudo aquilo que ela sempre soubera que valia mais do que a perfeição. E enquanto caminhava na direção de Jonas, que a esperava com os olhos marejados e um sorriso que ela guardaria para sempre, Juliana pensou que passara anos convencida de que fotografava a felicidade dos outros porque a sua lhe fora negada. Estava enganada. Tinha fotografado a felicidade dos outros durante todo aquele tempo para não esquecer como ela era, para reconhecê-la quando finalmente chegasse. E agora ela chegara, e Juliana a reconheceu na hora, e não precisou de câmera nenhuma para guardá-la, porque essa não ia mais embora. Naquela noite, já casados, os dois escaparam da festa por alguns minutos e foram até o mesmo pátio de sempre, ainda de roupa de casamento, descalços no cimento morno. Jonas abraçou-a por trás, o queixo apoiado no ombro dela, e perguntou baixinho se ela lembrava da noite em que tudo começara, da voz dela ao telefone, dizendo que ia sozinha de novo. Juliana lembrava, encostou a cabeça na dele e respondeu que sim, que lembrava, e que naquela noite tinha certeza absoluta de que ia atravessar a vida inteira daquele jeito, sozinha, sempre sozinha, e que teria apostado tudo o que tinha nisso. Jonas apertou o abraço e disse no ouvido dela, com a voz rouca de emoção, que ela tinha se enganado da forma mais bonita possível.
E Juliana, olhando o mar escuro e a luz das lâmpadas da festa refletida nas poças do pátio, sentiu que não ia mais a lugar nenhum sozinha, nunca mais, e que a frase que um dia fora o resumo triste da vida dela tinha se transformado, sem que ela percebesse a hora exata em que isso acontecera, na pergunta que mudara tudo, aquela pergunta que ele fizera no escuro e que ela agora respondia, enfim, com a vida inteira. E se eu for contigo? Sim, ela pensou, apertando a mão dele contra o peito. Vai, vamos juntos dessa vez e para sempre.